Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos. Estamos aqui mais uma vez para o quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde o nosso objetivo é trazer as reflexões dos ensinamentos do Mestre Jesus e associarmos com estudos científicos do nosso mundo moderno. Para iniciarmos, façamos a nossa prece. Deus, Pai de amor, que a Tua luz e amparo possam guiar os nossos corações e mentes, para que consigamos vencer a nós mesmos em nossas fraquezas, aprendendo, crescendo e conseguindo levar a luz do amor e da compreensão aonde formos. Ilumine a todos os que nos acompanham e aqueles que mais precisam, que assim seja. Muito bem. E hoje, para nós darmos início às reflexões, nós vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte: Mateus capítulo 5, versículo 15. Nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos que estão na casa. A candeia viva. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso e a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém sobre a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos as nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Que assim seja. Que texto mais lindo e profundo e necessário nesse dia, né, onde nós necessitamos tanto de reflexão sobre o respeito e o ensinar, o transmitir ideias ao próximo. Bem, a candeia deve estar no candeeiro e não escondida. A nossa luz, a nossa parte boa, o que nós já somos de bom, nós devemos também oferecer de luz ao mundo. É isso que Jesus vem nos ensinar. Emmanuel faz um comentário que é tão atual, mesmo já tendo sido feito há tanto tempo e Jesus já tendo citado há mais de 2000 anos. Muitas pessoas
leem esse trecho e ainda pensam que simplesmente tem que sair por aí pregando, falando sobre os ensinamentos de Jesus e sobre as verdades dele, para todos, independente das pessoas quererem ou não receber e ouvir. Outra coisa muito importante, ou um ponto de vista que é colocado por Emmanuel, é que muita gente acredita que deve violar a escolha do próximo, a crença do outro, para impor as verdades que ele traz para si mesmo. Isso é um ledo engano, gente. Que nós possamos todos compreender que a maior forma de nós deixarmos a nossa luz brilhar, de sermos essa luz viva do candeeiro, é através de atitudes, é fazendo o bem no nosso dia a dia, no trabalho, em casa, nas pequenas coisas, na convivência na rua. Você sendo uma boa pessoa, você ensina o próximo a ser bom. Sabe aquele negócio do bem é contagioso? É por aí. Quanto mais bem e mais uma pessoa boa você é capaz de se tornar através de atitudes, você acaba convertendo o mundo ao seu redor. E aqueles que tiverem abertura ou proximidade ou interesse em ouvir as suas verdades, se aproximarão. E aí nós podemos falar. Essas pessoas poderão escutar, porque eu não estou violando o interesse delas, as crenças delas. Eu estou oferecendo uma conversa, mas mais do que isso, eu já mostrei a minha verdade através de ações. E aí, cada um de nós pode fazer uma reflexão. Onde eu ainda estou tentando impor as minhas verdades ao próximo? Onde eu ainda sou aquele egoísta, como Emmanuel diz, que tanto quer que o mundo seja do jeito que eu acredito e do jeito que eu desejo, e não melhor para todos. Não tem uma vida, como foi dito aqui no texto, que valha nesta terra para viver egoisticamente somente para si. Não tem valor. Todos têm algo a compartilhar e ensinar ao mundo, conversando, dialogando, agindo, limpando, fazendo um amparo de ouvido, de conversa ou material financeiro, quem sabe de trabalho e serviço à comunidade, qualquer coisa. Todos nós não só podemos, como devemos, para nosso benefício próprio, para conquistarmos a nossa paz, fazer algo para a comunidade, para o mundo. E é agindo, fazendo primeiro, e não pensando só em falar. Muito bem? E dentro deste contexto, nós trouxemos o nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o tópico 28, a pregação fundamental. Um aprendiz de nosso Senhor Jesus Cristo entusiasmou-se com os ensinamentos do Evangelho e decidiu propagá-los enquanto vivesse. Leu atencioso as lições do Mestre e começou a comentá-las por toda parte, gastando dias e noites neste mister. Chegou, porém, o momento em que precisou pagar as próprias despesas e foi compelido a trabalhar. Empregou-se sob as ordens de um orientador que lhe não agradou. Esse diretor de serviço achava-se muito distante da fé e, por isso, contrariavam-no as tendências religiosas. Controlavam-no às horas com rigor e observavam-o com apontamentos acriminosos e rudes. O pregador do crucificado não mais se movimentava com a liberdade de outro tempo. Era obrigado a consagrar largos dias e trabalhos difíceis que lhe consumiam todas as forças. Prosseguia, ensinando a boa doutrina quando lhe era possível, porém, não mais podia agir e falar como queria ou quando pretendia. Tinha os minutos contados, as oportunidades divididas, as semanas tabeladas, e porque se julgasse vítima das ordenações de sua chefia, procurou o diretor do serviço e despediu-se. O proprietário que o empregara indagou o motivo que o levava a semelhante resolução.
Um tanto irônico, o rapaz explicou-se: quero ser livre para melhor servir a Jesus. Não posso, pois, aceitar o cativeiro de sua casa. Nesse dia de folga absoluta, sentiu-se tão independente e tão satisfeito que discorreu animadamente sobre a doutrina cristã até depois da meia-noite, em várias casas religiosas. Repousando feliz alta madrugada, sonhou que o mestre vinha encontrá-lo. Reparou-lhe a beleza celeste e ajoelhou-se para beijar-lhe a túnica resplandecente. Jesus, porém, estampava na fisionomia dolorosa indisfaçável tristeza. O discípulo inquietou-se e interrogou: Senhor, por que te sentes amargurado? O Cristo respondeu melancolicamente: Porque desprezaste, meu filho, a pregação que eu te confiei? Como assim, Senhor? Replicou o jovem. Ainda hoje abandonei um homem tirânico para melhor ensinar a tua palavra. Eu tenho discursado em vários templos e comentado a boa nova por onde eu passo. Sim, exclamou o Mestre Jesus. Esta é a pregação que me ofereces e que desejo que continues fervorosamente. Todavia eu confiei ao teu espírito a pregação fundamental da verdade. A um homem que administra os meus interesses na terra e não soubestes executá-la. Classificaste-o de ignorante e cruel, entretanto ouvidas que ele ignora o que você sabe, e pretendes, acaso, desconhecer que o orientador humano que te dei somente poderia abordar-me os ensinos nesta hora por intermédio do teu exemplo? Tua humildade construtiva no espírito de serviço modificar-lhe-ia o coração. Se lhe desse 5 anos consecutivos de demonstração evangélica, ele estaria preparado a caminhar por si mesmo na direção do reino divino. E ele, que determina sobre o tempo de 200 homens, far-se-ia melhor, mais humano, mais nobre, sem prejuízo da energia e da eficácia. Poderás ensinar o caminho celestial a 100.000 ouvidos, mas a pregação do exemplo que converta um só coração ao infinito bem estabelece com mais presteza a redenção do mundo. O aprendiz desejou perguntar alguma coisa, entretanto Cristo afastou-se num turbilhão de luminosa neblina. De manhã, pôs-se a caminho do estabelecimento em que trabalhara e procurou o diretor de quem se despedira e pediu humildemente: Senhor, rogo-lhe desculpas pelo meu gesto impensado e, caso seja possível, readmita-me nesta casa. Aceitarei qualquer gênero de tarefa. O chefe, admirado, indagou: Quem te induziu a essa modificação? Foi Jesus, respondeu o rapaz. Não podemos servi-lo por intermédio da indisciplina ou do orgulho pessoal. O diretor concordou sem vacilação, exclamando: Entre, estamos ao seu dispor. Anotou a boa vontade e o sincero desejo de servir que o empregado dava agora vivo testemunho e passou a refletir na grandeza da doutrina que assim orientava os passos de um homem no aperfeiçoamento moral. E o aprendiz do Evangelho, que retomou o trabalho comum, intensamente feliz, compreendeu, afinal, que poderia prosseguir na propaganda verbal que desejava e na pregação básica do exemplo de Jesus que ele esperava. Que assim seja. E aí, olha como esse texto vem corroborar os ensinamentos da candeia, né? De uma forma tão sublime. Este jovem companheiro, né, entusiasta, que tem conhecimento porque conseguiu ter acesso por bondade divina e por merecimentos que ele com certeza tinha do pretérito, ter acesso a livros, conceitos e verdades que a alma o fazia transmitir, falar, pregar e difundir no mundo. Mas chegou a hora de trabalhar e a tarefa dele, a missão, era com uma pessoa difícil, uma pessoa que não tinha fé e não acreditava e que controlava o tempo e o deixava com pouquíssimo tempo para as pregações e exigia uma dedicação muito grande ao trabalho. E aí o rapaz trabalhou
triste, inquieto e pediu demissão. Chegou, logo em seguida, Jesus vem em sonho conversar com ele. Por que desistisse da missão que eu te confiei, meu filho? Como assim, Senhor? Estou pregando e agora tenho tempo livre para pregar? Não é isso. Eu te confiei uma missão muito mais valiosa, que não é pregar pela palavra, mas pelas atitudes. Você, no trabalho em que você estava sendo bom, sendo uma boa pessoa, e o seu chefe sabendo que tudo isso se dava por você conhecer profundamente os ensinamentos do Cristo, com algum tempo, em 5 anos, iria se preparar o terreno da alma e do coração e se converter para que ele sozinho siga o seu caminho. E isso faria melhor, para tratar melhor os 200 funcionários que trabalhavam com ele e fazer um mundo melhor. Então, o seu exemplo e a sua missão mudariam uma comunidade inteira. E aí, olha só, o rapaz volta arrependido e pede para voltar ao trabalho. E nós? Quantas vezes nós, por causa de pessoas difíceis no convívio da família, do lar, no trabalho, desistimos de agir e ser bons, fazer o que sabemos ser correto, porque achamos que não temos resposta, não temos resultado, e porque o outro não retribui, porque o outro, na nossa visão, é uma má pessoa de alguma forma. Esquecemos que a candeia de luz é responsável por si mesma, por refletir a sua luz, independente dela receber luz de outro. E que nós temos essa obrigação e que vamos receber de volta para a vida eterna os benefícios do que fizermos de bem. Quantas vezes nós desistimos, dos companheiros de luta e não queremos agir com o bem, o amor, o perdão, a compreensão, porque nós esquecemos que falar para pessoas que têm a mente e o coração aberto é muito fácil. Agora, agir para aqueles que mais precisam, que são os doentes, para quem Jesus veio, esse é um desafio. E aí, será que nós estamos dispostos a cumprir a missão que Jesus nos confiou? Façamos a nossa parte. Mais uma vez, ações e atitudes convertem muito mais do que palavras. Que a gente possa fazer a nossa parte pelo mundo de regeneração. E dentro deste contexto, nós trouxemos um artigo científico, cujo título é o seguinte: a ação fala mais alto do que as palavras. O efeito das atitudes pessoais e normas familiares no comportamento pró-ambiental de adolescentes. Esse artigo científico foi publicado no Journal, ou na revista que tem como título Journal of Economic Psychology, ou seja, revista de psicologia econômica, pelos autores Alice Gromhoch e Josh Tangerson. Esse artigo científico ele traz um estudo com mais de 600 famílias na Dinamarca, que foram avaliadas com relação a ações, pensamentos e atitudes dos filhos com relação ao cuidado com o ambiente, a preocupação com o mundo, em preservação da natureza, atitudes pró-ambientais. E analisaram e associaram isso também com a geração dos pais e o que aqueles pais buscaram ensinar. E o que eles descobriram no final das contas é que uma altíssima correlação com as atitudes e ações dos pais com relação ao que o filho fazia e acreditava. Muito mais do que simplesmente assistir e ouvir falar de campanhas, importância pró-ambiental. As ações de cuidados que a família e os pais tinham é que falavam mais alto. Mais uma vez, ações falando muito mais do que palavras. Que nós possamos então fazer a nossa parte, agir muito mais para que convertemos o bem ao nosso redor com os ensinamentos que nós já carregamos dentro da alma e coração. Vamos à nossa prece de encerramento? Deus Pai de amor, gratidão por todos esses ensinamentos, que sejamos capazes de colocá-los em prática, recebendo a inspiração de mais alto,
abençoe os nossos anjos mentores e olhe pelo nosso mundo, que possa caminhar para a regeneração. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.